podcast. Olá, abençoados. Nós estamos aqui também hoje para mais um podcast. Nós estamos aqui com o nosso irmão Thiago Santel, nosso obreiro na igreja. Mais uma vez o nosso querido presbítero, irmão Ângeles. Nosso querido irmão obreiro também aqui, o irmão Elton. Para darmos mais um início nesta rodada de conversa aqui entre o povo do Senhor aqui para falar das coisas espirituais. Hoje nós não temos um tema fixo, né? Nós não temos uma pauta e vamos falar aqui de coisas espirituais. Queremos também ouvir, dar oportunidade para o nosso irmão Thiago contar o testemunho dele, né? Não sei se ele quer se apresentar aí para nós, aí conversar com quem está nos ouvindo, né? E nos trazer sua história de conversão, sua história de vida um pouquinho aí. Fala, irmão Thiago. Tá, eu sou o Thiago Santelmo Campão, tenho 36 anos, sou natural de Rio Pardo, sou policial militar desde 2012, trabalho na Brigada Militar. E sou crente desde 14 de dezembro de 2015, onde eu me converti, que é o que eu vou contar agora, né, nesse processo aqui, né, junto com os irmãos aqui. Faço parte aqui da igreja, sou obreiro da igreja aí desde 2020, se eu não me engano, 19, 20, por ali, né. E vou contar meu testemunho hoje aqui para os irmãos. Tem muitos aí que não me conhecem ainda e muitos que vão assistir que já conhecem o testemunho. Que eu muitas vezes falo ali no púlpito ali, né. Conto também para quem me pergunta, que é um testemunho, queria assim que... Foi bem de Deus mesmo a minha conversão, né? Foi um processo assim bem duro na minha conversão, foi um choque, né? Um chacoalho de Deus, vamos dizer assim, né? E é isso daí. E vamos contar nosso testemunho aqui hoje, né? Amém. Então, né, como nós falamos, temos a presença dos nossos irmãos também, cada um vai contar um pouco da sua história, né? Rapidamente. Começando então pelo próprio irmão Thiago. Pode falar, irmão, como é que te converteu? Como é que foi teu início de conhecer o Evangelho aí? Assim, meu contato com o Evangelho, bem dizer, como eu preguei ontem, né, que tá no canal aí também, se os irmãos quiserem pregar ontem, quiser olhar, ontem eu preguei uma mensagem ali, a dois caminhos, né, e tá no canal da Igreja Batista Nova Vida. Meu processo de conversão, eu relato que começou mais ou menos uns 28 anos atrás, como eu falei ontem, né, através de uma tia minha que se converteu, foi a primeira que se converteu na família, conheceu o Evangelho, e a partir dali ela começou a trazer a família, os meus tios, tudo. E a partir dali eu comecei a ter um primeiro contato com o Evangelho. Não conhecer profundamente, como hoje a gente conhece profundamente, mais ou menos, né? Vamos dizer assim, a gente não conhece tudo, a gente está conhecendo, está no processo. Mas há 10 anos atrás, como eu falei ontem, eles começaram a colocar o Evangelho aos poucos no meu coração e aquilo foi ficando. Mas a dureza do meu coração não me deixou, por 28 anos, entrar, né, no Evangelho, conhecer a Cristo profundamente. Mas eu sabia, como eu preguei ontem, eu sabia desde sempre que eu teria que vir por esse caminho. Eu teria que um dia sair desse caminho de morte, né, porque há dois caminhos, um caminho de morte e um caminho de vida. Eu já conhecia mais ou menos, e eu sabia que um dia eu ia ter que fazer essa conversão. Sair desse caminho de morte e entrar nesse caminho de vida. Mas como todo mundo que não é convertido pensa, né, um dia eu faço isso, lá na minha velhice. Eu fico velho, me converto e vou para o céu. É o que todo ímpio pensa, que mais ou menos tem um contato com o Evangelho. Até que, graças a Deus, pela misericórdia, graças a Deus, apareceu o nosso irmão Douglas, que está aqui, fora das câmeras aqui, né? Com seu trabalho de célula, tudo, na casa dele. E daí a minha esposa começou a ir, né? No trabalho de célula ali, na casa do irmão Douglas. Minha esposa ia. E eu, assim, eu tinha uma rejeição por Evangelho, por tudo que eu vi durante os anos, por escândalos, por não querer. Uma série de fatores me levou a rejeitar o Evangelho, rejeitar a mensagem. Então Douglas insistia comigo, pregava. Eu levava a minha esposa até a porta da casa dele, largava a minha esposa, largava a minha sogra e não entrava. Ele vazava. Até um dia eu levei eles de fuga lá, só faltei chutar a minha sogra para fora do carro. Sabe, só porque esse cara vai descer aqui, vai me pregar o Evangelho. E eu larguei a Vera, minha sogra, e me mandei, cara. Mas só uma pergunta, irmão. Já havia meio que uma inquietação em meio a esses convites? Porque acredito eu que o processo de conversão, todos nós tem aquelas cutucada, né? O zaguilhão, como a própria Bíblia diz, do apóstolo Paulo, né? Duro é para ti, né? Suportar o zaguilhão. Então, antes mesmo de a gente tomar aquela decisão, né? Já vem algo inquietando no fundo do nosso coração. Já havia isso mesmo, tu empurrando a esposa e a sogra, desce logo porque eu não quero ouvir. Já havia aquela, como é que eu posso dizer assim, aqueles dois pensamentos, né? Uma certa inquietação.
Assim, ó, muito bom a tua pergunta, irmão, que vai nos ajudando a montar o quebra-cabeça da nossa vida, né? Porque a nossa vida é um quebra-cabeça que tu vai montando. Tu olha pra trás, tu monta um quebra-cabeça, mas durante tu tá vivendo... É que é muitas peças soltas, né? É um conjunto, né? É muito difícil pegar uma linha, né? Isso. E boa pergunta do irmão, porque durante esses 28 anos que eu fiquei afastado do Evangelho, eu me converti com 28 anos, né? 14 de dezembro de 2015. Como meu irmão disse, aquela semente que foi plantada em mim com mais ou menos uns 9 para 10 anos, veio me aguilhonando até os 28 anos. Porque a minha consciência me acusava. A minha consciência, por muitas vezes, me dizia que eu teria que ir por Evangelho. Eu teria que ir para Cristo, sabe? Porque eu sabia que tinha céu, que tinha inferno. Isso é uma consciência que eu creio, eu acho que todo ímpio pode negar. E por isso é importante a gente pregar a palavra, né? Aí no seu tempo Deus vai trabalhar naquilo que a gente... Por muito tempo eu sabia que eu ia ter que fazer essa conversão, né? E essa mensagem que ficou no meu coração vinha me aguilhonando no meu coração. Vinha, né, cutucando, pedindo para me voltar. E eu creio que é o Espírito Santo, né, que já estava trabalhando no meu coração. Até que, né, em 2015, como os irmãos bem conhecem a minha história, em 2015, provavelmente umas 9 horas da manhã, eu e o soldado Correia, na Zona Norte de Porto Alegre, Baltazar de Oliveira Garcia, para quem conhece, nós assumimos o trabalho, uma viatura, e fomos trabalhar. Nisso o irmão Douglas já tinha pregado o Evangelho para mim várias vezes e eu fugia dele. Então ali eu e o soldado Correia, pegamos aquela viatura e fomos trabalhar. E mais ou menos umas 9 horas nós fomos atender um chamado no oficial de justiça, que era para ajudar numa internação de um homem, né? O oficial de justiça geralmente pede auxílio para a brigada para internar alguém, para cumprir um mandado judicial, alguma coisa assim, acompanhar. E nós ia indo para acompanhamento esse oficial de justiça, quando próximo lá de uma praça lá, eu me esqueci o nome da praça agora, passou um carro por nós no contrafluxo e disse para nós assim, ó, ali na loja tal, no endereço tal, tá acontecendo um assalto. E eu olhei pro soldado Correia, nós se olhamos e vamos lá, vamos intervir. Deixamos o oficial de justiça nem notou, acho que nós se desvencilhamos dele. E fomos nesse assalto, que era próximo dali onde nós estávamos. Chegando no assalto lá, é um prédio, uma loja de tênis, que já havia ocorrido outro assalto, onde um colega matou 2 meliantes também, né? Chegando lá, eu e o Correia combinamos, ó, vamos fazer isso, né? Dentro da viatura, nós tentamos pedir apoio, o rádio não funcionou naquela época, 2015, e vou resumir aqui, nós começamos a intervir no assalto. E durante essa intervenção, eu abordei um cara na frente do estabelecimento comercial, bem na frente desse estabelecimento comercial, o vagabundo havia saído, né? O indivíduo havia saído com uma arma e uma sacola do roubo, do furto, né? Então, ali eu peguei e botei o cara no chão e fui algemar ele. Quando eu fui algemar ele, veio um cara pela vitrine, ele estava lá dentro, com refém e tudo, veio pela vitrine e tentou me matar, apontando a arma para minha cabeça e apertando o gatilho. Só que essa arma falhou 3 vezes. Ali já foi um livramento de Deus. E era uma pistola ou um revólver? Era uma pistola. Que é mais difícil de falhar. É mais difícil. Não, o revólver é mais difícil, a pistola é... Sim, o revólver é mais difícil de falhar e a pistola não, né? A pistola... Não, o revólver não falha tão fácil como a pistola, entendeu? Não. Porque a pistola, se falhar, a próxima que subir não vai subir. O revólver não, o revólver bate e vai pro outro, entendeu? O revólver, se falhar, o outro já não falha. Ele nega e gira. Ele nega e gira. Tu não dá o golpe de novo pra colocar uma nova cápsula? Não, sim, se o cara for ligeiro, o cara dá o golpe e... Uma nova cápsula na câmera. Então, aí nesse processo, resumindo, ali nesse processo aí o cara falhou a arma dele, depois nós trocamos tiro, o soldado Correia foi baleado, vindo a óbito posteriormente, depois de 6 dias. E nesse processo aí, todo desse assalto aí, eu aceitei Jesus, eu vim me converter, porque eu cheguei no fundo do poço ali, né? Ali eu cheguei no meu limite. Aí tu reconheceu então que se tu não tivesse aceitado Jesus ali, tu tivesse também tido o mesmo destino de morte, no caso, tu também, então, não estaria numa posição muito legal hoje. Não, eu sabia, eu tinha essa consciência, que se naquele dia, 14 de dezembro de 2015, eu tivesse sido baleado, se aquela arma tivesse
funcionado, hoje eu estaria em grande tormento e aflição no inferno. Eu tenho consciência. Tinha consciência disso na época. Pós esse evento, tu ficou então, tu tinha essa consciência? Eu tinha essa consciência. Ali na hora eu tive essa consciência. Porque... Já tinha uma noção da palavra? Porque o que eu não contei é que nesse momento que o cara veio na vitrine pra tentar tirar minha vida, e deu um tiroteio, os caras lá de dentro, que estavam lá dentro cometendo um assalto, os indivíduos, eram 4 indivíduos, começaram a atirar em mim. E eu me escorei numa pilastra. E fiquei ali naquela pilastra trocando tiro com eles. Eles atirando lá de dentro. E eu escorado na pilastra, na porta da loja, atirando neles. Pra eles não virem em mim, né? Eu tô escorado na pilastra. Aqui é a pilastra da porta, né? E aqui tem a porta e aqui tem as vitrines. Então eu tô embretado. Se eu sair pro lado das vitrines, de dentro eles conseguem me atirar, passar pela vitrine. E teu colega nessas horas? Não sei. Nós se disfarceremos, não sei o que aconteceu com ele. E nesse lado aqui é a porta e nesse lado é a vitrine. Eu tô no meio, entre a porta e a vitrine, numa pilastra escorada. E os caras estão atirando em mim, eu vendo os tiros bater no pilastra e saltando estilhaço, coisa. E eu senti bem certinho, assim, um vento da munição passou, sabe? O vácuo da munição passou por mim. Também um tiro que não pegou no meu braço, se me pega já me deixa debilitado. E os caras atirando em mim, e eu peguei a pistola e comecei a atirar neles também pra dentro. Porque se eu não atirar, eles vão vir e vão me executar. E eu comecei a atirar neles, vão trocar tiro. E ali foi onde eu pedi socorro pra Deus. Eu pensei, Senhor, me tira daqui, eu tenho que sair daqui. E nessa hora, quem passou por um confronto, um processo de morte, tu sabe. Tu entra num instinto de sobrevivência. Eu penso assim, tu entra num instinto, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer tudo pra sair daqui. Tu entra nesse instinto. Aí nesse momento, assim, eu falando com Deus ali, nesse confronto, eles atirando em mim, e eu conversando com Deus em pensamento, assim, me tira daqui, Senhor, me tira daqui, me tira daqui. E daí, daqui a pouco eles pararam de atirar. Eu pensei, agora que eu vou sair daqui, eu tô embretado. Eu peguei a pistola, apontei pra dentro e corri atirando neles. Daí eu saí da porta, subi pra cima, pro outro lado do prédio. Saiu como de tiro. Isso, como se aqui fosse o prédio, ó. Eu tava aqui, sem saída ali no caso? Isso, eu vim pra essa ponta do prédio aqui, daí eu me abriguei aqui, ó, nessa ponta do prédio. Na esquina do prédio. Na esquina do prédio. E daí terminou as munições da minha pistola. Uau. Aí eu peguei e tô carregando a pistola. Tirei o carregador, tô carregando a pistola, nós sempre carregamos 2 carregadores sobressalentes. Coloquei o carregador na pistola de novo e dei uma olhadinha assim, na abertura do prédio, na esquina do prédio, né? Eu tô abrigado aqui olhando, dei uma olhadinha assim e saiu os dois. Os dois saíram aqui. E me olharam assim e me atiraram de novo. Daí eu me escondi, né? E daí eles pegaram e desceram pra cá, ó. Vamos dizer que isso daqui é o prédio. Eles saíram aqui na porta, eles desceram pra essa esquina aqui, ó. Só que o soldado Correia tava aqui. Eu não enxergava ele porque o prédio tampava a minha visão. Os 2 vagabundos desceram aqui e deram de frente com o Correia aqui. E se tirotearam por quê? Porque eles desceram aqui, eles não enxergavam o Correia como eu também não enxergava. O prédio tapava a nossa visão aqui. Ficou na esquina oposta. Ficou na esquina oposta. Então aqui eu só via os vagas atirando no Correia e o Correia atirando neles. Confronto assim de 5 metros um com o outro. E aqui de cima eu comecei a incendiar eles também. E eu dava tiro neles aqui. Os caras estão aqui, eu tô aqui, o Correia tá aqui. Eu dava tiro neles aqui, o Correia dava tiro neles aqui. Um ficou caído, o outro saiu correndo. E daí, depois que eu vi que os dois vieram para, um ficou caído aqui, o outro veio correndo para cá, eu desci aqui, esse daqui que estava no chão, eu olhei, ele já estava baleado, eu olhei o outro cara aqui, o outro cara estava correndo. Aí chegou o apoio nessa hora, né, se eu não me engano, uma patrulha do 11 nos ajudou ali, tudo. E aí o soldado Correia foi socorrido, ficou 6 dias internado, ele levou um tiro no abdômen, onde, né, da infecção generalizada, perfura ali, intestino, sim, coisa, muitos órgãos ali, né? E onde ele veio a óbito, né? 6 dias depois. E a partir aí eu digo que foi minha conversão, né? Nesse acontecimento. Porque a palavra já está em mim. E tudo que aconteceu ali me fez entender. Te fez, né? Refletir. Me fez refletir e entender o evangelho, né? Entender a vontade de Deus. Porque quando tu chega numa situação dessa, tu chega no fim da linha. Sim. Tu chega no fundo do poço. Né? Porque eu já antes de tudo isso daqui, de todo esse acontecimento aqui da situação da ocorrência, tu já vem com o casamento desmoronando, tu já vem com as finanças desmoronando, tu já vem com tudo desmoronando. Isso daqui é só o estopim, isso daqui é só a ponta do iceberg, como diz, mas o contexto todo da tua vida já todo desorganizado, cara. Isso daqui é só o estopim, né? Para te vir para Cristo. E creio que se eu não tivesse vindo para Cristo naquela oportunidade, né? Vamos dizer que naquela oportunidade não vou para Cristo, mas não vou. Eu creio que mais adiante, sei lá, alguma coisa acontecer, porque Deus estava me chamando. E eu creio que ali foi um intimato, ou tu vem,
ou, né, ou não vai ter mais misericórdia da tua vida, entendeu? Sim. Essa é a última misericórdia, vamos dizer, porque eu já tive outros livramentos, sim, sabe? Tive outros livramentos que em outra oportunidade a gente pode contar. E eu creio que aquilo ali foi um intimato. Ou vem, a tua hora é agora, ou não tem mais, né? Não terá mais oportunidade. Não terá mais oportunidade. Porque a Bíblia, eu gosto muito de falar, a Bíblia fala muito de encher a medida da iniquidade. E eu creio que nesse evento aqui encheu minha medida da iniquidade. Porque em outra oportunidade posso contar para os irmãos muitas coisas que eu fiz que leva, né? Leva a compreender isso. Perfeito. E daí então tu começou a procurar, a frequentar a célula, como é que foi a história? E aí na próxima célula tu já foi, ou isso demorou um pouco ainda? Ou tu já logo de imediato, já na próxima semana tu já foi? Já se convidou ou precisou do convite ainda? Como é que foi? Mas credo, mas sair de lá, se tivesse uma célula lá de noite, eu já ia. Cara, depois do susto daquele ali, tu já vem, tu vai com tudo. Aí tu te entregou então de corpo e alma pro Senhor. Por isso que eu digo, claro, eu digo que a minha conversão se deu ali. Porque esse fato foi determinante para minha conversão. Foi um evento específico. Foi um evento específico. Dali eu saí, na próxima célula eu já fui, entendeu? E foi dia 14, dia 30 eu já estava crente. Porque eu estava na praia, se eu não me engano, fomos para a praia, para Pinhal. Tu ganhou uma dispensa nesse período? É que assim, ó, na brigada, quando tu entra em confronto, né? Uhum. Tem um ANI que regula, tu tem que ir passar por um psiquiatra, um psicólogo, entendeu? E daí tu passa um tratamento, porque eu tive transtorno pós-trauma, né? Eu tive um trauma e tive um transtorno. Eu fiquei afastado 6 meses, totalmente afastado das funções, depois mais 5 meses em expediente administrativo, né? Sim, mas alguém pode porventura também dizer assim, mas foi uma questão traumática que o levou entre aspas, por causa do medo ou daquilo que implantaram na mente dele, correu para a igreja. Mas tu teve alguma outra experiência assim que tu considera como algo espiritual, que tu entendeu que era a voz de Deus e que tu sentiu o Espírito do Senhor te chamando? Teve uma experiência espiritual além de uma experiência traumática? Assim, ó, eu costumo dizer assim, ó, essa primeira experiência é a porta de entrada, né? Bom dizer assim, as pessoas podem dizer, mas isso daí foi um trauma que foi pra igreja porque tu teve um susto. Mas foi um momento que tu abriu o coração. E foi pra igreja, né? Mas é onde abriu o coração, né? E que é um requisito determinante e necessário, né? Exatamente. Colocou a palavra certa, irmão. Isso daí é só uma porta. Porque a partir desse momento que eu entreguei minha vida para Jesus, tu passa a ter muitas experiências que confirmam aquilo que já está no teu coração há muitos anos. Só que tu não quer dar abertura pro teu coração, tu não quer dar abertura para a palavra que já está no teu coração há muitos anos, que muitos homens e mulheres pregaram o evangelho para mim antes do irmão Douglas. Sim. Então aquela semente vem só reforçando aquela semente. Dos aguilhões. Isso. E eu posso contar aqui inúmeras experiências que eu tive com o Espírito Santo, com Jesus, que me dão certeza 100%. Jesus é real, Jesus é Deus, Ele salva, Ele cura e liberta. Entendeu? Depois disso eu tive muitas experiências, muitas confirmações de Deus, que Deus existe, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que cura. Que te firmou no Evangelho. Que me firmou no Evangelho. Amém. A minha vida hoje confirma que existe um Deus soberano, que existe um Deus que cuida de nós, que existe um Deus que me chamou para o Evangelho. Porque a minha vida foi toda... Eu era um Thiago até os 28 anos, até 2015, hoje eu sou outra pessoa. A minha esposa, minha filha, quem me conheceu antes... Consegue distinguir o Thiago de antes e o de depois da conversão. Então não é mero susto. Porque o que acontece? Eu já vi muitas pessoas levar susto no meio da brigada. Muitos colegas, tudo, levaram tiro, entraram em confronto, tudo. E por 1, 2 meses, 3, eles mudam de vida. Mas não, aquilo não permanece. Sim. Entendeu? Não se sustenta. Não somente na brigada, mas no mundo também. As pessoas levam um susto, vão mudar de vida agora. Mas reflete, né? Isso. E decidem mudar mais. É que nem muitas vezes o trabalho de segurança do trabalho, também hoje estão usando também até mesmo na autoescola, né? Eles dão um susto de realidade com relação ao que pode acontecer dentro de um evento traumático, no caso, como no Detran, para talvez lá passar um vídeo de acidente, para chocar a pessoa, para levar com que a pessoa tome cuidado, né, na sua condução, ou numa empresa onde as pessoas dão palestras, né, a respeito do acidente de trabalho, que fazem com que as pessoas sejam, de certa forma, chocadas para que elas parem, reflitam sobre a questão e tomem mais cuidado, tenham mais cautela no decorrer do seu trabalho. Mas o problema é que aquilo ali, ele te gera uma consciência momentânea, que o irmão Thiago falou. Tu até na primeira, na segunda semana, tu até
respeita o ambiente de trabalho, Depois baixa a guarda, mas né? depois tu vai, né, baixando a guarda, tu vai, né, já fazendo os mesmos maus hábitos de antes praticamente. Principalmente quando vai se habituando, né? Exato. Por isso que tem que ter frequentemente uma reciclagem, até para manter a pessoa sempre alerta, né? E no teu caso é algo que perdurou porque realmente houve uma obra do Espírito na tua vida, né? Não foi algo que foi apenas um trauma de um momento na tua vida, né? Então houve de fato uma conversão, uma transformação, uma experiência com Deus, como tu mesmo tem testemunhado, né? E não somente na tua vida, né? Eu creio também que a tua esposa, como sábia, né, também tem intercedido nesse tempo que ela vinha buscando a Deus, né, antes de ti. Como tu já disse, ela já frequentava a célula, já estava buscando as coisas do Senhor. E provavelmente ela já estava orando por tua vida também, né? Amém. Eu tenho visto, assim, né, a gente faz uma reflexão do passado, né? Porque tu para pensar o que aconteceu em todas as circunstâncias, tu vê que a gente vem se convertendo, a gente não se converte, isso é um processo antes de nós. Tu vê que tudo, Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apesar de eu não amar Deus naquele momento, para trás de 2015, eu amaria Deus a partir de 2015. Entendeu? Então eu creio assim, ó, que Deus vem trabalhando no teu coração. Até chegar este momento, Deus já vem preparando. Porque se Deus não preparasse nosso coração, eu creio que ninguém se converteria, né? Deus já vem trabalhando no teu coração, já vem botando coisa no teu coração, já vem te instruindo, já vem cercando de pessoas. Como né? o exemplo de Paulo, né? Como Paulo exemplo. perseguia a igreja e até que ele teve um encontro com Jesus e Jesus disse para ele, né? Porque tu recalcita contra os aguilhões, né? Sim. Então Jesus chama a atenção de Paulo, né? Que nem assim, ó. O irmão Já havia um processo no coração Já de havia Paulo. um trabalhar, né? Uma inquietação. Né? O irmão Douglas se converteu, eu acho, um ano antes de mim, né? Um cara muito próximo de nós, da nossa família. O Douglas é meu cunhado, casado com a minha Depois cunhada. ele vai estar aqui também contando o testemunho dele aí. Isso. E o Douglas se converteu antes de mim, ele já trouxe a minha esposa devagarzinho, trouxe a minha sogra, então Deus vai te cercando. Né? Eu já tinha minha família, então, entendeu? Então isso vai te cercando. O Evangelho, Deus vai te cercando de uma maneira que até que chega aquele ponto da conversão. Eu creio que é isso. Que a conversão vem acontecendo, ela não é um processo só. Antes, né? Ela vem acontecendo até que chega uma decisão, que tu toma uma decisão. Tipo, é um cerco de Deus, do Espírito Santo, até que tu combina aquilo. Porque Deus sabe de todas as coisas, é onisciente, onipresente, né? Ele sabe quanto vai te converter, que hora, onde, quando. E se tu vai te converter também, né? E mesmo assim, eu já ia dizer, também, apesar de Deus, né, te trabalhar dentro de um processo já na tua vida, né, com esses aguilhões, que nem diz a Bíblia ali, né, que a pessoa fica resistindo, né, às investidas de Deus, né, às investidas do Espírito, mas Deus, eu creio que jamais ele tira também a nossa Livre-arbítrio. o livre-arbítrio de poder dizer não também, né? Então é Verdade. importante, talvez alguém esteja olhando aí, né, e Deus já está trabalhando no seu coração e a pessoa permanece resistindo, né? Então Deus tem uma obra nas nossas vidas, né? Quando nós baixarmos a guarda e abrirmos a porta do nosso coração, pode ter certeza que o Senhor entrará no teu coração e ceará com você, como diz lá na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Né? Então ele bate a porta, quem abrir, eu entrarei e cearei com ele, disse Jesus. Né? Então o Senhor respeita essa questão da condição humana. Claro que vai ter os calvinistas também que talvez não vão concordar com o que nós falamos, mas existe a teologia arminiana. Né? Eu sou mais adepto a essa questão do arminianismo, né? Onde nós temos essa liberdade de poder escolher. E isso seria um outro tema e uma outra questão que também é bastante ampla e bastante complicada de se discutir, mas não é o nosso caso agora. Nosso caso é que na teoria é uma coisa, na prática é mais complexo tu do compreender, que se né? pensa, do que se imagina. Então, talvez você que está ouvindo aí, Deus está falando com você, né? Você tem visto no decorrer da tua vida aí coisas que você percebe que é Deus te chamando, não resista, não, né? Porque daqui a pouco, nem diz o Tiago aqui, né? Pode ser tarde demais, aí você perde a oportunidade, né? Talvez a tua medida está entrando já no limite de Deus para a tua vida e aí você está ali resistindo, né? E pode, não que eu quero fazer uma ameaça para a tua vida de forma alguma, mas, né? Quanto mais cedo nós nos entregarmos a nossa vida para Jesus, menos problemas nós vamos ter na nossa vida espiritual. Né? Vocês querem dizer mais alguma coisa? Não, isso daí... Eu quero dizer assim que não devemos resistir ao Espírito Santo, né? Porque a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida para Jesus. Se eu soubesse, eu tinha entregado lá com 10 anos, lá quando eu tive um primeiro contato com o Evangelho, eu teria entregado. Por quê? Porque como eu falei ontem na pregação, tudo que eu fiz nesses 28 anos, a Bíblia diz, Deus perdoa os nossos pecados. E Deus perdoa. Tu está perdoado. A partir do momento que tu aceitou Jesus Cristo, está perdoado. Teus pecados foram apagados.
Mas só que a consequência dos teus pecados tu vai colher. E quanto mais demorar para ti se converter, mais consequências tu tem para colher daquilo que tu plantou. Porque mais coisas ruins tu vai plantando fora da lavoura de Deus. Isso, tu plantou semente ruim, tu vai colher coisas ruins. Se eu plantar limão, vou colher um pé de limão. Se eu plantar um pé de manga, que é uma fruta boa, doce, eu vou comer manga. E eu plantei muitas coisas ruins, que apesar de eu estar 8 anos no Evangelho, eu estou colhendo aquelas coisas ruins ainda, entendeu? Então por isso que eu digo, todo mundo vai ter que um dia tomar uma decisão por Cristo. Porque não há salvação sem Cristo. Não há salvação fora do Evangelho. Nenhuma outra salvação. Nenhuma outra salvação. Então, ou tu toma salvação, ou tu toma um posicionamento por Cristo, ou tu está perdido eternamente, na condenação eternamente. Então, todo ser humano vai ter que tomar uma posição um dia, né? E quanto mais cedo tu tomar essa posição, essa atitude, menos tu vai colher do que tu plantar no mundo, né? Eu creio isso. Amém. E interessante é que todos que acabam se convertendo chegam a essa conclusão: por que eu não conheci ou não me converti antes? Né? Porque é tão gloriosa essa obra, né? A manifestação do poder de Deus nas nossas vidas para mudar, para transformar, né? Que tu chega a essa conclusão. Então fica essa lição até para não perder esse tempo, né? Não tomar essa, não prolongar, né? Não deixar mais para não postergar, né? Essa decisão. Que a gente está perdendo muito, né? E deixar Deus trabalhar para realmente mudar a nossa história, a nossa vida, né? Do que aquilo que a gente realmente precisa. Então, como o irmão estava comentando aqui que, né, pelo seu testemunho foi ganho pelo irmão Douglas, agora o irmão Douglas está na bancada aí também com nós aí. E tu conta o teu testemunho também, irmão Douglas. Ele estava dizendo que tu ganhou ele para Jesus, né? E teve a experiência dele toda aí. Como é que foi a tua história com relação até chegar onde, né? Um trabalho de célula e tudo mais aí. Tua conversão aí, como é que foi? Isso. Tua história. Uma benção, né? A gente fica feliz, né, cara? Quando alguém fala assim, pô, já fui ganho pelo irmão para Jesus, a gente se sente usado por Deus, né? Eu acho que todo mundo gosta desse reconhecimento que é do Senhor. Quando o irmão fala assim, o irmão me ganhou para Jesus, eu sinto assim que Deus está reconhecendo, sabe? O trabalho. Não é aquela coisa do homem mais. Então a gente fica muito feliz de ter participado do algo. Que ver o irmão pregando no púlpito hoje, isso dá uma alegria imensa. Né? Então eu lembro de ir lá, né, e pregar pro irmão. Na época. Nos aniversários, e aí o irmão ficava curioso, e a gente se retirava um pouco. Ele sempre foi educado. Sim. Recebia a palavra e tal, assim. Deixava aquela palavra. Aí ele me contava que tinha os tios e tudo. Aí tu me contava dos testemunhos, que tu teve passou por algumas questões, assim, de muito. Assim, que passou um pouco do equilíbrio, assim, aquilo que chocou um pouco, sabe? Isso, mas aí a esposa dele, aí o que aconteceu? Nós nos convertemos, eu e minha esposa, viemos junto para a igreja, e aí eu me lembro que eu estava fazendo voluntariado no Lar Mertaranja, que na época era um lar evangélico, hoje eu não sei se ainda acho que é, mas eu não faço mais voluntariado lá, mas na época eu fazia voluntariado lá, e era a irmã Eliane e o irmão Gedeon que cuidavam lá. E naquela época eu fazia parte de outra doutrina. E aliás, eu fazia parte de todas. O que aparecesse eu ia abarcando. Ia botando. Era ferradura de cavalo, era rabo de coelho, sal grosso, tudo, né? Era mandala, tudo que tinha. Eu acho que achava que quanto mais melhor, né, cara? Tudo ajudava. Então eu estava em busca, e eu achava que muito era pelas obras. Então eu fazia muita ação social, sabe? Eu me desgastava muito e buscava muito reconhecimento por aquilo. Então eu estava sempre mostrando e queria o reconhecimento das pessoas que tinham que reconhecer, só que aquilo não supriu o vazio, sabe? E aquilo, pelo contrário, às vezes aquele reconhecimento das pessoas, aquilo te abastecia um pouco, mas depois voltava pior, sabe? Tu tinha que estar sempre fazendo mais e mais e mais, como se fosse uma droga, sabe? E na época eu tinha todos esses problemas também, com bebida, com droga, com festa, tudo que vocês imaginarem aí. E a Eliane e o Gedeon muito sábios, né, cara? A Eliane principalmente, que ela estava mais presente lá pelo lar. O Gedeon sempre na retaguarda. Ela percebeu esse vazio. Como um cristão, o cristão percebe esse vazio. Sim. Ele vê, pô, esse cara tá buscando, né, essa busca aí. Mas tá buscando nas coisas erradas, né, cara? Então o cristão percebe. Então ela me fez um convite, um simples convite. Olha, eu congrego numa igreja lá, tal, quem sabe tu vai no culto. E quando falava culto, pra mim a palavra culto soava muito... estranho. Culto, ritual, sei lá. Sinceramente, na meu conceito, eu não conhecia a igreja evangélica. Eu não conhecia o meio, eu achava que era completamente diferente do que eu encontrei aqui quando eu cheguei. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez,
eu fui muito bem tratado, entendeu? E aquilo já quebrou um pouco das minhas barreiras, porque eu pensei que era um lugar que eu tinha que me alinhar de maneira aparente, sabe? E eu cheguei do jeito que eu tava, e as pessoas me abraçaram, me trataram bem, e aquilo já me deu, opa, peraí, então posso continuar vindo, né? E só que eu, na minha cabeça, eu ia encontrar pessoas ignorantes aqui, sabe? A gente vem com aquela soberba do mundo, cheio de conhecimento de homens e cientificismos e tudo que é doutrina. E digo, vou esperar o final dos cultos, né? E eu vou lá, vou converter o pastor, né, cara? Pra minha doutrina e assim eu fiquei apanhando de Bíblia, eu acho, uns 4, 5 cultos, tomando-lhe pau de Bíblia, que só chegou numa hora assim que eu não tinha como fugir mais, né, cara? Só reconhecer. Só que foi e eu tava brigando muito em casa. Porque esse conflito, sabe, da palavra com as outras coisas, não adianta, é confrontador, sabe? Sim. A palavra, ela confronta tudo que tu conhece. Então, eu e minha esposa, numa desses conflitos, numa dessas discussões que a gente teve, eu fui dormir na sala com os livros, era um bom de livro, as doutrinas eram um bom de livro. E a Bíblia, né? Parece covardia, mas era só a Bíblia e um monte de livro, aquela coisa lá. E folhando e tudo, e eu digo, vou preparar uma, vou pegar aquele homem lá na igreja, lá, agora dessa vez ele não vai sair. E eu estudando, e lá pela Santa eu peguei no sono, cara, e eu lembro que naquela noite eu tive um sonho, e eu não vi o rosto de Jesus, mas eu sei que era ele. Era uma luz muito intensa e não conseguia, sabe, E eu sei que era ele. E no sonho, naquela época, as doutrinas que eu seguia, que ele estava em espírito, sabe, de pessoas que eram, enfim, era espiritismo, né? Uhum. E no sonho, Jesus, aquela voz me perguntou assim, tu prefere acreditar nesses aí, que não tem como provar quem são? Ou seja, podem estar te enganando e tudo mais? Ou nas minhas testemunhas que estão aqui, nesse livro histórico, que estão aqui relatados, que andaram comigo, né, comprovaram, testificaram tudo que eu fiz e tu tem que tomar uma decisão, como se eu tivesse que tomar uma decisão, né? E eu me acordei chorando aquela noite. Uhum. E aí então eu mudei a minha conduta. Ali, a partir dali eu falei com a minha esposa, eu disse, olha, chega de dar murro e ponta de faca, né? E eu cheguei no culto, o pastor deve se lembrar que eu falei, olha, eu quero isso pra mim, entendeu? Agora eu não quero mais questionar no sentido de duvidar, né? Agora eu quero questionar, fazer as perguntas no sentido de entender. Tá, eu me entrego, sabe? E eu lembro que saiu um peso das minhas costas ali. Então esse foi a minha experiência que eu tive, esse foi um primeiro encontro que eu tive. Só que até hoje eu costumo ensinar para as pessoas que é processo, né? Na minha caminhada de quase 10 anos com Cristo, eu tive muitas quedas, muitos deslizes e tudo. Já saí da igreja, voltei, aconteceu uma série de coisas. Eu enfraqueci e hoje estamos aí... mais fortes em Cristo, né? Uhum. E mais experientes, né? Cuidando para não cometer os mesmos erros, porque daí seria realmente burrice, né? Sim. E ajudando os irmãos que passam pelas mesmas dificuldades que a gente passou, para que eles não caiam no mesmo erro. Mas e aí nesse período então que eu me converti, eu já estava convertido, então eu comecei a pregar. E aí logo o cara se converte, tu quer pregar todo mundo, ganhar até o cachorro, né, cara? Tu quer, todo mundo é família, então tu acaba sendo meio tu é efusivo, sabe? Tu acaba querendo enfiar a Bíblia goela abaixo de todo mundo e isso é xarope. Irmão, só uma pergunta, assim, até para que talvez muitos que estejam vendo estejam na mesma doutrina qual tu seguia antes. O que te levava a crer que a doutrina que tu seguia antes era verdadeira, mais verdadeira do que o próprio Evangelho? Em primeiro lugar, porque eu não conhecia o Evangelho. Né? Não conhecia o Evangelho. E porque a doutrina, ela parecia para mim mais coerente porque ela pregava a salvação pelas obras. E é tudo que... Te formava uma pessoa boa. Eu era o merecedor, então era por mim, era por meu mérito. Assim, para um orgulhoso, sim, tudo que ele quer é escutar isso, entende? Uhum. E o orgulhoso, ele ama o mundo, né? E ele saber que tu vai ficar voltando para cá, então é maravilhoso. Né? E que tu nunca vai devoluir, tu só vai evoluir, não importa o que tu faça. Então isso para os ouvidos é ótimo, né? Então, como a palavra diz... Né, que nos últimos tempos surgiriam doutrinas, né, que fariam comichões dos ouvidos e tal, e as pessoas se entregam porque a carne quer ouvir isso. Não te preocupa que tu vai ficar voltando, que tu vai evoluir, que tu é salvo por ti mesmo, então tu só faça obras, né, que daí, entendeu? Tu vai voltar melhor, evoluído. Só que a gente percebe que tu vai racionalizando que a fé é racional, né? Quando tu conhece o Evangelho, tu percebe, a fé é racional. Tu começa a perceber que o mundo, ele jaz no maligno. E tu começa a confrontar essa doutrina com a realidade. Dos teus próprios olhos carnais, eles conseguem ver que o mundo não está evoluindo. Que as pessoas não estão evoluindo, elas não estão
entendeu? Moralmente evoluindo. Né? Não, nem intelectualmente, sinceramente, não há evolução, né, cara? As pessoas não conseguem mais fazer cálculos sem calculadora, as pessoas não conseguem mais decorar textos, as pessoas, o amor realmente está se esfriando, entendeu? As pessoas, as motivações hoje são muito frívolas, entendeu? O mundo, ele é um mundo muito imediatista, é muita ansiedade, é muita depressão, entendeu? Então, inundadas de tecnologia, em imediatismo, então isso não é confrontador, cara. Então, mas acontece que o orgulho precisa ser combatido e cair por terra, né? Sim. E com relação, tu ia comentar ali a questão com relação à questão do Thiago ali. Isso, o irmão Thiago, então nós tínhamos os encontros, às vezes lá de família, que eu me casei com a Tamara, né? A Tamara é irmã ele é meu cunhado, né? Chamei meu cunhado, então eu ia lá nos encontros e a oportunidade que eu tinha de falar da palavra era aquele momento ali, né? E ele também é teu cunhado, então. E o família meu cunhado, meu cunhado, meu pai na fé aqui, o irmão também participou muito da minha conversão, outros irmãos que já não estão mais na igreja participaram também, eu reconheço, todos eles. Tu deu trabalho, hein, cara? Dei muito trabalho, eu sou de uma equipe. Mas deu bastante fruto também, sabe? É que eu era uma ovelha que precisou ser tosqueada mais de uma vez, né, cara? E todo ano tem que tosquear, né? Por isso que essas analogias que Jesus faz, né, com o rebanho, com a ovelha, o pastor, elas são perfeitas, porque é isso mesmo que nós somos, cara. Nós precisamos ser guiados, nós precisamos para poder guiar outros, tu precisa ser guiado, entende? Isso faz parte do evangelho. É uma maneira de andar em comunidade, né? Tu precisa trabalhar em equipe, né, para poder se amoldar. Então, são coisas que vai trabalhando teu orgulho, porque trabalhar em equipe é uma coisa... não é fácil, cara. A gente precisa se amoldar, sabe? A gente abre mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, e isso vai dando espaço para que cada um se encaixe, né, na melhor forma, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus. A gente consegue entender essas coisas, compreender isso. Isso é uma coisa sobrenatural atuando no natural. A gente consegue, como cristão, compreender como que funciona o corpo, né? Como que funciona o corpo, né, de Cristo. Então a gente não fica se metendo onde não é chamado, como diz, né? Então fica mais fácil tu compreender essas coisas. E então íamos nas festas ali na casa da Vera ali, onde o irmão morava ali, né, do lado, na casa dele ali com a Mari. E eu aproveitava essas oportunidades para falar do evangelho com o irmão. E falava um pouquinho, para não engasgar muito, aquela hora que já tinha um discernimento, até porque o irmão também ele estava começando assim, a escutar de mim o evangelho. Então não podia perder a oportunidade de falar outra vez, né? Sim. Então ia na medida. E eu acho que foi nessa época que teve o casamento, né? O meu casamento com a Tamara também. O casamento foi em dia 2 de julho, né? De junho, né? Foi no dia dos namorados. Isso, 12. Isso, então houve o casamento. Nesse casamento a gente teve a oportunidade de usar como uma ferramenta evangelística, né? Então a gente convidou todos os irmãos da Tamara, convidamos... Nessa época nós estávamos brigados, né? Aí foi só... Deus é bom demais, cara. Esse homem aqui é um doce, eu consegui brigar com ele. Mas assim, ó... Aí Esse é o auge da nossa loucura, né? Bah, nem fala. O auge da loucura. Isso. E aí então a Tati foi, né? Isso, a Tati foi. Acho que a Isa foi. Sim, também. A Isa foi, a Mari foi, a Márcia foi toda a família, né? Foi minha mãe, claro, minha mãe, né? Casamento. Tu também não foi? Eu não fui, eu tava de serviço. Tu não foi também? Não, eu não fui. Então os irmãos não foram. Não foram. Sim, mas daí a partir... Eu eu tava de serviço. Isso. Não, pode falar. É que assim, ó, o cara no mundo, o cara tem uma mente. Hoje, se fosse hoje, eu faria de tudo pra ir, cara, entendeu? Mas é que... Tem coisas que o cara não faz. Só vai dar valor depois que Jesus entra na vida. Depois que compreende, né? Família, uma coisa que hoje, Deus ali, família. Eu quero dar um valor hoje, assim, que família é o primeiro mistério, né, cara? É uma coisa fantástica. E tu pensa assim, família e igreja, né? Uma coisa é extensão da outra, né, cara? Funciona em perfeita sincronia. Porque dentro da tua casa, tu é um pequeno culto, né? Não um pequeno, um grande culto a Deus, vamos dizer assim. Mas ele é em número menor. É o teu pequeno rebanho, né? Ali, tu tem as tuas ovelhinhas ali, né, cara? Tudo bem perto. É um teu laboratório ali, né, cara? E aí depois tu estende a tua família e para viver com a família na igreja ali. Também uma grande família, todo mundo... São as pessoas que tu escolheu para passar a eternidade, então, enfim... É uma grande família. Então é vice-versa, sabe? A extensão da tua família é a extensão da igreja. E se tu conseguir compreender essas coisas aqui, colocar isso em prática, a tua vida espiritual ela vai melhorar muito, cara. Porque tu vai colocar em prática em casa as coisas que tu faz na igreja.
e em prática, na igreja, o convívio familiar. Então tu vai conseguir intimidade com os irmãos, comunhão com os irmãos. Isso vai proporcionar um crescimento saudável entre os irmãos, uma vida mais de intimidade. A gente vai conhecer os problemas dos irmãos e vai orar pelos problemas dos irmãos. Isso é fantástico. Né? Mas onde é que eu estava mesmo? Voltando para a questão do Thiago pela terceira vez. Então o irmão não foi. Mas a esposa dele foi, a irmã da minha guria. E aí começaram a partir daquele momento ali. Ali foi um casamento, teve oportunidade, o pastor pregou uma palavra, deu presente uma palavra, né? Teve oração e tudo mais. E a partir dali começou-se um trabalho de célula, né? Já estava começando um trabalho de célula na minha casa. E aí tinha, claro, neófito, o pastor não coloca para liderar, né? Então tinha alguém liderando, eu abria a casa e alguém liderava a célula lá. E nós começaram a frequentar lá. Sim. E no período que o irmão passou por essa tribulação lá em Porto Alegre, que estava sendo pregado para ele o evangelho, mas ele não estava, ele estava relutando, né? A esposa dele estava em oração fervorosa por ele lá. Fervorosa por ele lá, nós orávamos por ele. Não, olha, ele não quer ouvir da minha boca, mas ele vai ouvir da boca de Deus, né, cara? Amém. E porque com a oração ninguém pode, cara. Quer ou não quer, vai chegar. A importância de interceder, né? A importância da intercessão, né? Então nós orávamos, nós lembro que nós orávamos muito pelo Thiago, nós orávamos pelas almas dos esposos, né? E, cara, e as coisas começaram a acontecer. E a oração é uma ferramenta que o crente ele não pode se apartar. Tem que estar no coldre, entendeu? E tem que estar com a bala na agulha sempre, né, cara? Não pode deixar, entende? Então nós orávamos muito lá e o irmão daí... Eu lembro que aconteceu o episódio de uma quarta, foi? Foi numa segunda, se não me engano. Foi numa não me lembro. Foi numa segunda, eu sei que foi antes. Eu sei que na quinta tu tava lá, cara. Isso, na quinta. Na quinta eu corri. E chegou convertido, cara, entendeu? E eu, pá, que show, né, cara? Na quinta eu corri pros braços de Cristo. Porque tu teve um episódio muito interessante que tu conta também no teu testemunho, que na segunda-feira aconteceu o episódio e tu tinha um serviço pra fazer... eu acho, em Santa Maria. Assim, ó, não, o meu cunhado Antônio também, que é nosso cunhado, é outra família. A nossa sogra fez 5 mulheres, cara. Aí imagina, um monte de cunhado, né? O Antônio, ele trabalha com máquina e naquele dia eu ia fazer uma locação pra ele em Santa Maria. Santa Maria, aqui, próximo aqui da nossa região. Aqui. E eu fui pra Santa Maria levar a máquina pra ele. Isso foi depois do episódio de Porto Alegre. Já tava conhecendo o evangelho. Sim. E daí eu cheguei, daí nós largamos a máquina numa clínica lá, que é uma máquina de estética, pro médico usar a máquina, depois nós tinha que ir lá só recolher a máquina e trazer de volta. Tu leva a máquina, entrega na clínica, fica o dia inteiro a máquina lá, o médico fazendo procedimento, no final do turno, no final do dia tu vai lá, pega a máquina e traz de volta. Isso. E nesse meio tempo nós largamos a máquina lá e fomos pra uma praça. Chegamos na praça lá, tinha um cara pregando lá o evangelho, né, cara? Pra confirmar, tá, cara? Pra confirmar, né, cara? E ele te olhou, né, cara? E o cara pregando ali, e é tudo palavra. E daí tu conhecendo o evangelho, tu fica ali, conhecendo a palavra, tu fica ali olhando aquele cara, entendeu? É Deus se cercando de todo mundo, se deliciando, cara. É uma experiência. Mas vamos continuar. Não, mas é isso aí. Então o irmão teve o episódio desse do assalto em Porto Alegre. Aí tava abalado com aquilo ali, mas o irmão passava por dificuldade financeira, né? Sim. Então o irmão tava fazendo esse outro bico, né? Então antes da cela de quinta, o irmão foi a Santa Maria e lá encontrou esse pregador que parece que confirmou aquilo, né? Aí na quinta-feira o irmão chegou com todo esse testemunho pronto, embalado, para presente para Deus, né, cara? Chegou lá como uma oferta agradável ao Senhor já, né? Então, Mas tem mais uma questão, né? Também tem a conversão do nosso irmão Elton também, isso, que faz parte também desse pacote. Do pacote todo aí. Dessa família grande que foi ganha para Jesus, né? Glória a Deus, somos uma família abençoada aqui no nosso meio, né? Que Deus tem usado, né? E o evangelho vai crescendo por meio desses testemunhos maravilhosos aí da parte do Senhor, né? Então, dá uma oportunidade também pro irmão. E eu me lembro, irmão, só vou dar um gancho aqui, depois eu vou levantar a bola para ti e tu corta com tudo. O irmão aceitou Jesus, de fato, né? Já tinha escutado o evangelho antes. Lá em casa, num sofá verde. Exatamente. Tava junto. Na mesma sala que hoje é a cela. Tu estava junto? Eu e o dia fomos pregar pra ele. E o pastor Gil estava nessa oportunidade. Não, tava só eu, o pastor e o Douglas. Isso. Só uma dúvida, o Elton foi quanto tempo depois de Santel? Não foi muito tempo. Foi alguns meses, foi 2016. Isso, eu sei que foi encurralado naquele sofazinho lá. E aceitou Jesus de coração, né? Foi um dia tu foi pregar pra ele lá e eu tava junto, cara. E daí eu me lembro até que eu quase atrapalhei. Eu te atrapalhei naquela ânsia e tudo. E daí tu perguntou pro irmão qual religião tu segue. E daí o irmão, não sei quem falou lá. Eu disse, tu é teu então. Mas Deus sabe o que faz. Eu falei assim, atrapalhando o irmão que tava pregando o outro. Mas eu vou deixar o irmão contar o... Antes teve que haver uma reconciliação, né? Houve uma reconciliação, né? Foi um perdão e tudo mais, nos emocionamos e
E estamos até hoje aí, né, irmão? Claro. Firme na rocha. Glória. Minha conversão foi muito louca. Até porque, que nem o irmão falou ali, né? O irmão é ateu, né? Não, na verdade eu sempre criei em Deus, né? E assim como o irmão falou, a gente sempre é cercado pelo evangelho antes de se converter, né? Porque na minha infância, do lado de casa tinha uma igreja evangélica, uma Assembleia de Deus. E nessa igreja, o meu avô era presbítero. E no dia que eu nasci, ele deu uma Bíblia de presente para a mãe. Porque foi bem problemático, foi um parto bem trabalhoso, nasci prematuro, de 7 meses. E ele deu uma Bíblia para minha mãe. Então a palavra já vinha me confrontando já desde a minha nascença, desde o meu nascimento. E eu frequentava a escola bíblica que tinha. Então eu já tinha, ou seja, a semente já tinha sido plantada quando eu era pequeno. Tinha uns 6 anos mais ou menos, eu já tinha uma noção. E eu assistia desenhos bíblicos também que dava, não me lembro quais os canais, eu sempre assistia, gostava muito de assistir desenhos bíblicos, né? Mas com o passar do tempo, com a adolescência, a gente vai... houve a separação dos meus pais e em determinado momento tu quer sempre querer provar que tu é algo, né? E nessas querer provar, eu acabei metendo com a turma errada, né? E aí a gente pende pro lado das drogas, do álcool. E isso foi durante a minha vida inteira. Sempre usei drogas, né? E a minha esposa não sabia disso. Quando eu me converti, a gente tinha 10 anos de escova juntada, digamos assim, né? Porque, na verdade, a gente iria casar pra quê, né? O pensamento que hoje o mundo quer botar a goela abaixo nas pessoas, né? Que não tem a necessidade do casamento. Mas não, o casamento é uma bênção de Deus. E é bíblico. E é bíblico, exatamente. E a gente juntou as nossas escovas de 10 anos, e nesses 10 anos eu usava droga, só que eu usava eventualmente. Usava numa festa, ou quando eu sabia que ia beber muito, eu usava muita cocaína. E eu estava estudando, na época que eu estudava, eu não costumava usar muito. Depois que eu me formei, é aí que foi o estupim, digamos assim, para começar a ter brigas em casa e transtornos, e cada vez que brigava, o inimigo vinha e dizia, tem que usar droga. O primeiro pensamento que vem é tu tem que te drogar, né? A desculpa perfeita. A desculpa perfeita pra ti é a briga dentro de casa. E até como uma questão de retaliação. Minha esposa tá brava comigo, tô brigando, mas agora eu vou fazer por desaforo. O inimigo metendo flecha direto. Mete direto. Por isso que quem não acredita que dardos inflamados do inimigo não existe, pode crer. Eu tenho certeza de que existe, sou uma prova real de que existe. Ele usa os meios dele para inflamar nossa mente, para dizer que a gente tem que fazer aquela coisa errada ali que é certo para te aliviar de certas coisas. Mas na verdade no outro dia eu estava completamente destruído. E nisso também aí eu conheci o irmão Douglas, né? Que na época também, que ele era bem loucão também, né? Nas loucuras dele. E nessa a gente foi pra praia. E nessa praia lá que houve discussão, a gente acabou discutindo e brigando, né? Brigou todo mundo. Todo mundo entre todo mundo. Depois, até a Dona Maria. Mas ninguém era crente nesse dia. Não, bem claro. Era crente. Não, foi bem foi em 2014, se eu não me engano, né? Foi lá em Tramandaí. Lá em Tramandaí. Um lugar tenebroso da sua Um lugar terrível, né? Um lugar propício pra dar tudo errado. Já tava cheio de problemas particulares. Sim. Até o meu cachorro, cara, foi parar dentro de um latão de lixo. Eu não sabia onde ele tava. Ele não conseguia sair, tava dentro de um latão de lixo lá. Oprimido lá dentro. Havia uma nuvem escura no lugar. Sim, a Isa sumiu. Sim, a gente ficou completamente desesperado procurando ela. E ela, no fim, ela tava dormindo dentro do carro e a gente não... A gente tinha saído, ela voltou e acabou dormindo e a gente não viu de tão louco que a gente tava. Foi estresse total. E nisso eu já vinha querendo muito largar, mas eu não conseguia. Eu não conseguia ficar 3 dias sem usar droga. Eu tinha que usar de um jeito ou de outro. Viciado já não era mais... Não, já não era mais eventualmente. A coisa já vai afunilando. Eu sempre achei que eu podia dominar aquilo. Quando começa a perceber já é tarde. Né? Quando eu vi aquilo já tava me dominando. Eu já tava com dívida no banco... Não fiz dívida com a Jota, graças a Deus, né? Mas me endividei com o banco. Ou seja, eu inventava que eu ia fazer algum trabalho para sair de casa e comprar. Ia lá, pegava do limite, usava do cartão. E eu dava um jeito. Eu dava um jeito de mentir para ir lá usar. E
Mas eu já não queria mais aquilo pra minha vida, porque aquilo tava me fazendo muito mal. Aquilo tava me pesando, sabe? E eu sabia que Deus existia, mas eu não acreditava na igreja evangélica. Ou seja, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus do meu jeito. Eu quero personalizado. Eu quero do meu jeito, né? Deus eu não quero saber. Meu Deus eu quero saber, mas não quero saber de igreja. Embora que a questão da igreja evangélica é uma questão bastante complicada, porque a gente sabe que também tem muitas denominações hoje que também se denominam igrejas evangélicas, mas acabam causando mais escândalos, né? E é por isso que hoje muitos não querem saber de igreja evangélica, porque hoje há muitos escândalos, né? Então, como tu disseste, essa questão, por exemplo, né, não acreditava na igreja evangélica, né, não acreditava mais no evangelho, de certa forma, né, talvez... Na verdade, não conhecia uma igreja que talvez que pregava de modo coerente, né? Mas na verdade não era só na igreja evangélica, não acreditava na igreja católica, não acreditava na igreja. Eu não acreditava de certa forma em religião. Sim. Né? Que hoje o mundo fala, muito religião. O irmão não queria se sujeitar a nada. Exatamente. Não é nenhuma autoridade, um templo, templário, digamos assim, né? Sim. Mas, nisso, eu querendo já me livrar daquilo, né? No meu jeito, eu pedi pra Deus. Eu digo, olha, Senhor, Deus, eu não quero mais pra minha vida, eu quero abandonar isso, né? Claro, nisso o Douglas já tinha falado algumas coisas pra mim, né? Eu ouvia, sempre fui educado nisso, né? Em querer ouvir. E no dia que ele casou, eu não vim no casamento, e o pai me ligou. E aí, não foi no casamento, não sei o quê, da tua cunhada, pá, que ele conhece a Tamara, né? E eu disse, pai, não tem como, né? O Douglas a gente não tá se falando e sabe, né? Não tô dizendo que a gente nunca vai se falar, a gente até vai se falar, mas não vai ser da mesma coisa, não vai ser aquela mesma coisa. Melhor, e graças a Deus não é a mesma coisa, né? Hoje realmente a gente... Se fosse a mesma coisa, nós tava pegando. Bom, mais que chegado, né? Amém, glória a Deus. E tá. Aí a Tati começou a frequentar as células. E antes de mim. Como a Mari no caso. Exatamente. Quantos meses, irmão, mais ou menos, as duas irmãs, tua esposa ficou frequentando a célula? Foi logo depois do casamento, logo depois de junho de 2015. Sim, começou aí a Márcia, a Tati, a Mari, a Vera também. A turma toda, cara. As mulheres foram na frente. E ela começou a ser bem assídua, sabe? A importância da mulher aí na conversão do marido aí, tá vendo? As mulheres são umas bênçãos. A mulher sábia edifica a sua casa, hein? Exatamente. Cuida do coração do homem. E ela começou a ser bem assídua, sabe? E nisso, lá de vez em quando, o Douglas vinha, conversava comigo. A gente já tinha conversado, já tinha se acertado, né? E ela começou a frequentar e me convidava pra ir. E eu dizia, não, eu não vou. Essas coisas de crente. São tudo louco lá. Tudo louco, não sei o quê. Tudo maluco. Não, só desculpa cortar um pouquinho, irmão. Não, cara. Até confessando uma coisa que nós fizemos, né? O Douglas se converteu primeiro que nós, né? Sim. E nós não éramos convertidos, lembra? Não. Um dia nós estamos lá na Vera, você lembra? Vai lembrar desse episódio? Tá eu, a minha esposa, a Tati, que é a esposa dele, a Vera, tudo reunido lá e o Douglas estava convertido. E nós falando, o Douglas se converteu, agora virou louco. Agora tá mais louco ainda. Agora tá mais louco ainda. Até confessar de irmão que nós fizemos. Agora estamos tudo louco aqui com ele. Pro mundo é loucura mesmo. Sim. Pro mundo é loucura. Tava certo. E aí a Tati a minha esposa começou a ir a frequentar, a ser assídua, né? E me convidava pra ir. Eu dizia, não, eu não vou. Não, um dia tu vai sim. Eu disse, tá, lá tô eu já entrando. Debochava dela. Ela dizia, não, tu vai na igreja. Tô eu entrando na igreja de Bíblia na mão lá, falava pra ela. Debochado, sabe? Tu tava profetizando a tua vida? Sim, eu tava profetizando. E eu me lembro que em dezembro eu tava pintando a casa e eu recebi uma ligação. Eu olhei aquele número, nunca atendia número estranho, resolvi atender, né? Era uma mensagem de alguém que falava a palavra de Deus. E eu parei pra ouvir. E depois eu fui ver aquela mensagem e me cobrou R$19. Né? Mas olha, foi R$19 mais bem pago. Né? Além de me pregar, ele me cobrou. Né? Sabe, porque era ligação de outro estado, né? Sim. E aí acaba cobrando o interurbano, né? Na verdade não foi sim, a pessoa que cobrou, que descontou foi a operadora. Sim. Só pra deixar bem claro, né? Que não achar que foi cobrado. Foi um comércio da fé. Não foi genuíno, né, irmão? E aquilo ali mexeu comigo. Porque eu comecei a chorar.
Porque tocou lá no fundo aquilo ali, né? E eu digo, poxa, eu quero largar. Tô me cercando demais. Tô me cercando. Do lado de casa tem uma igreja evangélica também, de Deões, né? Ou seja, estava cercado de todos os lados de evangélicos, que foi desde a minha infância, né? Foi um checkmate, irmão, tu acha? Bem provável, né? Porque logo em janeiro também, eu me lembro que eu pedi pra parar de usar. E eu consegui ficar 15 dias sem usar. E eu não conseguia ficar 3. E tá, depois, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, de 2016, né? Que teve um chá de panela de um amigo meu. E a gente foi, eu e a Tasha, lá eu bebi cerveja, e na nossa vinda a gente veio discutindo, era um domingo. E a gente veio discutindo o caminho inteiro. Eu sei que eu cheguei em casa, eu disse, eu vou pro culto. Então vai pro culto, eu brabo, né? Vai pro culto. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra pedir droga. Isso já fazia 15 dias que eu não tinha, resolvi usar de novo. Por causa das brigas, né? E aí eu peguei aquele negócio lá e eu usei de uma forma que eu não usava. Ou seja, eu usei toda. Pra se arrebentar. Pra se arrebentar de vez, né? E aquilo não me deu nada. Não é que o troço era ruim. Eu entendi que tinha algo agindo em mim. Eu entendi que tinha algo diferente já me tratando. Eu sei que tinha um pouquinho, eu peguei e botei um pouquinho fora. Isso aqui eu não quero mais saber dessa coisa na minha vida. E aí eu comecei a decidir ir nas células. Aí eu vi que eu tinha que ir na célula. Comecei a ir na célula. Percebeu algo sobrenatural ali. Exatamente, percebi algo sobrenatural. Porque eu tinha uma noção do sobrenatural, né? Isso eu já tinha. Eu tinha noção por causa dos livramentos que eu tive antes na minha adolescência. Isso até aí fica para outra história, eu contar também. Os livramentos a qual Deus me deu durante a minha caminhada, durante a minha adolescência, quando eu morei em Canoas. E ali eu senti algo diferente. E eu decidi frequentar as células, comecei a vir na célula, mas não queria saber da igreja ainda, né? Na célula eu vou, mano. Mas na igreja eu não vou. Eu tinha aquele preconceito com a igreja, né? E aí numa dessas a gente foi acampar, lembra? A gente foi acampar lá no Sim, nós íamos lá pro Queiroz, né? Isso, acho que foi no Moraes. No Moraes, isso mesmo, no Moraes, pura mosquito. Tem que os caras vagalharam lá de noite. Isso. A gente foi acampar e eu não levei nada pra beber. Geralmente eu levava alguma coisa pra beber, não vou levar nada. Vou ficar porque geralmente no carnaval eu me extrapolava. E era carnaval, né? Era carnaval. Exatamente. A gente se retirou, né? Saímos dessa loucurada toda que tinha. E foi bom. E foi uma benção. E eu me lembro que a gente levantou o acampamento, porque levantou pra se armar um temporal, né? Isso. E a gente veio pra casa, eu fui fazer um churrasco em casa. Peguei 2 latão pra mim. Eu já tinha parado de usar cocaína, né? Mas beber eu ainda bebia. E nisso eu ouvi uma voz dizendo, chega. Que era pra me parar de beber também, né? Porque a primeira já desceu ruim, a segunda já nem desceu direito, né? Desceu quadrado. E eu disse, parei. E tá, e continuei frequentando a célula, daí eu fui numa janta na casa do irmão Douglas. A Tati acho que tinha vindo, acho que era um culto de terça. Não, que aquele homem tava lá também. Isso. Era um culto de terça, se eu não me engano, que ela foi, ela chegou em casa, vamos numa janta lá no Douglas. Eu, tá, vamos. Mas ela não falou que o pastor ia aí. Se ela uma armadilha, tava tudo armado, né? Então já ia fugir, né, de novo, né? Tá, e foi. A gente foi, o pastor chegou lá, começou a conversar comigo da palavra. E uma coisa que muito interessante, que eu falo até hoje, né? Sempre como fala, o cuidado que o pastor teve de falar do evangelho pra mim. Porque a todo momento ele perguntava se não estava me incomodando o que ele estava falando. E sempre falando que eu disse, poxa, esse homem fala, mas ele sabe o que ele está falando, né? Ele vai ali na Bíblia, procura, me mostra, né? Bem diferente daqueles que vão na casa do cara que fala lá e já vão com umas coisinhas prontas ali, mas se tu confronta, não sabe o que vão dizer pra ti, né? E não. Eu achei interessante aquilo ali, né? Você diz, esse homem realmente conhece o que ele está falando, né? Pensei comigo, né? E disso depois a gente foi para uma salinha separada ali, e aí conversando da palavra. O irmão Douglas falou assim para mim, faz uma oração pro irmão aceitar Jesus aí, né? A pergunta derradeira. Daí... E eu lembro até que tu respondeu, sim, tu falou assim, não, eu posso falar? Peraí, só deixa eu falar, já deixa eu falar. Primeira coisa foi o que me incentivou assim, foi o pastor, né? O pastor olhou pro Douglas, calma, irmão, não é bem assim.
Não, daí o Douglas não insistiu, né? Não, ele quer aceitar Jesus sim. Eu sei que ele quer É, aceitar. ali eu já senti no coração que o irmão queria. Entendeu? E o irmão falou assim, eu me lembro até hoje, depois tu confirma. Daí né? o pastor me perguntou, tá, mas e por que tu quer aceitar Jesus? Agora, pode falar. Porque já tá na hora? Tu falou pra mim, tá na hora. Porque já tá mais que na hora. Daí o pastor, tá, mas como assim já tá mais que na hora? Porque a minha esposa queria casar, para que ela fosse batizada, né? E daqui a pouco o pastor entendeu que daqui a pouco poderia ser por aquilo, né? Por aquele motivo, por alguma pressão. E eu disse, não, porque já tá mais que na hora, ele tem feito coisas por mim que eu tenho visto. E não falei o que era, mas era já, ou seja, já fazia um tempo que eu já não vinha usando drogas. Os aguilhões do Senhor já estavam agindo também. O pai tava chamando o filho pra debaixo da destra, né, irmão? Sim. Pra ficar na proteção. E ali foi o momento que eu me entreguei a vida pra Jesus e foi de coração mesmo, né, cara? Graças a Deus estamos aí. Glórias a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, né, irmãos, como nós podemos ver aí, Deus tem trabalhado, né, nossos irmãos queridos aí tem outros testemunhos para nós ouvir também. A gente vai estar trazendo outros irmãos também da igreja com o tempo, né, para contar as suas experiências, né, seus testemunhos de conversão. Tem o Anjos também, a minha vida e outros irmãos que a gente quer estar convidando, né, ao longo do tempo aí para participar conosco aqui, cada um poder contar um pouquinho da sua história, do seu testemunho de vida, né. Então é uma bênção, né, essa família foi ganha para Jesus aí, para a glória do Senhor, né? De nós mesmos, nós não temos nada, né? Tudo que temos vem do Senhor. Amém. E toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. E louvado seja Deus por isso. E é um prazer para nós, uma alegria muito grande de poder tê-los conosco nesta família, né? Como o irmão disse, uma grande família e de fato uma família de verdade, né? E que possamos cada um de nós contarmos uns com os outros, hein? Se você está ouvindo aí também esses testemunhos aí, e Deus também tem trabalhado no seu coração, aí você tem sentido que esses aguilhões, né, esses pensamentos de Deus estão, né, incomodando a tua consciência aí, né, dê ouvidos à voz do Senhor, não endureça a tua cerviz, como diz a Bíblia, né, não endureça o teu coração, mas abra o quanto antes o teu coração para o Senhor, se entregue, se renda a Ele, porque pode ter certeza que você não irá se arrepender do que Deus vai fazer na tua vida, querido. Aleluia. Assim como os irmãos até hoje não se arrependem, eu não me arrependo, já estou aí 20 e tantos anos, 23 anos já no Evangelho, não me arrependo de ter aceitado Jesus de modo nenhum, né? Pelo contrário, todas as pessoas que vêm a Jesus dizem, pena que eu não aceitei Jesus antes. É verdade. Né? Perdi um baita de um tempo na minha vida, assim como o irmão testemunhou, os irmãos também, né? E enquanto nós não aceitarmos a Jesus, a gente fica padecendo neste mundo. No mundo nós temos muitas aflições, não que ao nos convertermos não vamos deixar de ter aflições. Jesus foi muito claro a respeito disso. Mas é uma outra realidade, é uma nova história com Jesus. Ou seja, passar pelas tribulações, as aflições da vida, com Jesus é muito melhor do que passar nessas tribulações, nessas aflições sem Jesus. Pode ter certeza disso, porque com Jesus a vitória é certa. Amém, meu amado? Então, convido você a compartilhar esse vídeo, né? A se inscrever no nosso canal, a assinar as notificações para receber novas, né, notificações dos nossos vídeos aí e acompanhar nossos testemunhos aí. Toda segunda-feira a gente vai estar gravando e mais tarde na terça-feira nós vamos estar colocando à disposição aí nas redes do YouTube e compartilhando nas nossas redes sociais. Tá bom, meu querido? Glória a Deus. Abraço e Deus abençoe. Até mais. Amém.